Oi pessoal, Luciano aqui de novo para mais um vídeo aqui para vocês. É, Hoje nós vamos dar continuidade à parte 2, né, da primeira aula, é, da política do café com leite. Vamos falar um pouco do presidente Campos Salles e sua política de curral eleitoral. Vamos falar um pouco da política dos coronéis, tá? E vamos também falar sobre essas imagens, né? Sobre as imagens desse período, né? Que tem algumas charges muito curiosas sobre esse período. Então, sem mais delongas, vamos lá, né, gente? Bom, primeira coisa, como eu tinha dito no vídeo anterior, vou colocar ele até na descrição. A política do café com leite se iniciou com Prudente de Moraes, mas vou colocar até a foto dele aqui para vocês verem. E ele teve o seu apogeu, o seu desenvolvimento, como viria a ser a política do café com leite, com Campos Salles. Também vamos colocar a foto dele aqui, tá? A foto dos dois presidentes. O que tem de diferente no período de Campos Salles, no período do governo de Campos Salles? Após a saída de Prudente de Moraes, vou retornar a foto dele para mostrar aqui para vocês. Quem assumiu foi Campos Salles. Vou retornar a foto dele aqui para vocês verem. Campos Salles iniciou o que chamamos de política dos governadores. O que são essas políticas dos governadores? Tinha os governadores nos estados, e os estados tinham os coronéis abaixo dos governadores, e abaixo dos coronéis tinha o povo. Então era responsabilidade dos coronéis. Vou colocar uma foto de um coronel da época aqui só para ilustrar, tá? Era responsabilidade dos coronéis assegurar a eleição do próximo presidente. Então, o que acontecia? Esses coronéis eram subordinados desses governadores. E quem eram os principais beneficiários da política do café com leite? Minas Gerais e São Paulo. Isso porque Minas Gerais era o produtor de leite, por isso que tem a questão do gado, né? Eu vou colocar a foto de um rebanho de gado aqui para vocês verem. E também São Paulo, que tinha a maior produção de café. E isso eu vou também colocar uma foto de uma fazenda de café da época para vocês verem. E também a gente pode ver pelos mapas. Vou colocar uns mapas aqui para vocês, né, para vocês verem o tamanho da influência de São Paulo e Minas Gerais. Os outros estados tinham pouca ou nenhuma influência, tanto que um político da época de 1902 falou assim: através dessa política nós controlaremos a república, e os outros estados que ficassem com o resto, né? Então a política dos governadores era um balanço perfeito criado por Campos Salles, né? Porque os governadores eram subordinados ao presidente, os governadores tinham como subordinados os coronéis, e os coronéis eram responsáveis por conseguir o voto dos roceiros, né? Porque
os roceiros dependiam da terra dos coronéis para poderem para poder sobreviver, né, gente? Porque como é que eles iam comer, né, plantar, né, sobreviver sem as terras? Então eles viviam nas terras desses coronéis. Era como se fosse como se fossem os vassalos e os donos de terra na Idade Média, né? Os feudos, né? Vou até colocar uma foto de um feudo medieval para fazer uma alusão aqui para vocês. Então se seguiu assim. Após Campos Salles veio Rodrigues Alves, que teve a mesma política a partir de 1925. E o pior, Rodrigues Alves governou o Brasil, vou colocar até a foto dele aqui, quase todo o governo dele foi o Brasil em estado de sítio. O que é estado de sítio? É quando o presidente coloca o governo, a nação em alerta máximo. Ele deixa, como se o Brasil entrasse em estado de guerra constante. Então, com esse poder, ele pode promulgar as próprias leis, fechar o Congresso. Então, é aquela coisa, né? Rodrigues Alves foi tido até como um dos piores presidentes que esse país já teve. Logo após o próximo, né, que é o Arthur Bernardes, né, que também fazia parte da política do café com leite. Falei também dele no vídeo anterior, vou até colocar a foto dele aqui. E depois veio o Afonso Pena, né, que tentou organizar a economia através de políticas de incentivos fiscais. O Afonso Pena, vou colocar a foto dele aqui para vocês verem, tá? Para vocês terem uma noção. Então, uma coisa muito curiosa é que todos eles eram contemporâneos e cresceram na época do Império e estudaram no mesmo colégio, Colégio Pedro II, que é um grande colégio do Rio e é de onde saiu grande parte da nata política do nosso país, né? E isso só veio a acabar, igual eu falei no vídeo anterior, né, com a intervenção, né, do presidente Getúlio Vargas na Revolução de 30. Vou até colocar a foto do presidente Vargas e algumas fotos da Revolução de 30 aqui para vocês. O que a gente pode tirar dessa segunda aula, gente? A política do café com leite, gente, foi onde muitos sofreram e poucos alcançaram o poder. Por isso que esse período é também conhecido como República Oligárquica. Poucos políticos e poderosos donos de terra governaram o nosso país. E se vocês olharem bem para o brasão da República, a gente vai pôr a foto do brasão da República aqui para vocês. Vocês vão ver de um lado um grão de café e do outro lado um fumo, uma folha de fumo. E isso, gente, é uma clara referência e herança do nosso país imperial. Porque se vocês olharem com atenção
a bandeira imperial, vou até colocar a foto aqui para vocês. Vocês vão ver a cruz de Cristo, a coroa imperial e as riquezas do país naquela época, que era o café e o fumo, né? E assim, muito do que é o Brasil hoje, a gente aboliu, né, o Brasil do que fez o Brasil imperial, ou herdou. E o brasão de armas da República é uma clara herança do nosso país imperial, porque eles pegaram as principais questões das principais riquezas que o Brasil produzia, que era o café e o fumo. E também vamos ter na parte 3 da aula, mas não vai ser agora. Eu vou explicar o que seria a política de Rodrigues Alves e Washington Luiz, que é a valorização do café e como a crise de 29 influenciou na queda da política do café com leite. Dito isso, um beijo para vocês. Essa aula aqui é para ajudar aqueles que estão querendo uma coisa bem rápida para estudar para Enem. Tá? É um projeto que eu estou tentando emplacar. Espero que vocês tenham gostado. Para apoiar esse projeto, eu quero que vocês deem uma curtida, deem um comentário, porque é através dos comentários que a gente melhora os vídeos, tá? Dito isso, até a próxima e tchau.